Então, falando de VM, o que é Visual Merchandising? Quando a gente fala essa palavra, muita gente não sabe definir o que esse profissional faz. Visual Merchandising nada mais é que o conjunto de técnicas e ferramentas que tem como objetivo potencializar esse produto no ponto de venda. Mas espera aí, o que seria isso? Nos próximos slides vocês vão conseguir conectar melhor essa informação e perceber quão relevante ela é e que ela faz realmente sentido. Nessas imagens a gente consegue traduzir exatamente o papel do VM, que o VM não é simplesmente trazer uma arrumação diferenciada, o VM ele traz uma curadoria de produto, uma curadoria de moda. Então aqui na imagem a gente consegue perceber que a gente tem dois exemplos bem claros, onde aparece uma banca de fruta, que é venda de um produto super popular e comum, e do outro lado, do lado direito, a gente consegue ver esse mesmo produto exposto de uma forma diferenciada, traduzindo melhor a linguagem dessa loja, a linguagem que essa marca quer passar. E esse produto, que é o mesmo da imagem da esquerda, parece que é outro. Ele ganha um valor ainda muito maior, só por conta da exposição diferenciada. Aqui nesse outro exemplo, a gente consegue visualizar bem claro que o mesmo produto exposto de forma diferente, ele tem uma visualização bem maior e ele acaba sendo agregado um valor muito maior do que a exposição não tão coordenada. Nessa vitrine do lado esquerdo, a gente tem uma imagem onde os produtos estão expostos de formas aleatórias, a gente tem uma exposição bem adensada de calçados, não teve uma preocupação na hora de expor esses produtos. E do lado direito a gente já vê esse mesmo produto dentro de um contexto que valoriza essa peça, um contexto que desperta o desejo da minha cliente para poder entrar na minha loja. Então, olha a importância da exposição do produto. E nessas imagens a gente consegue perceber exatamente o papel do VM traduzido no ponto de venda. Trazendo para uma outra realidade de loja, a gente tem aqui um exemplo de uma loja de cama, mesa e banho, onde o produto é exposto de uma forma, digamos, irrelevante, ele é exposto em prateleiras onde você não consegue tocar esse produto, onde você não consegue ter uma experiência de compra agradável. E aqui no lado esquerdo eu tenho o mesmo produto, só que eu conto uma história de lifestyle, eu vendo uma experiência de compra para o meu cliente. Se eu entro numa loja e o produto que eu estou buscando está exposto dessa forma, eu acabo querendo comprar vários outros itens, não só um edredom, mas sim a cama inteira, o lençol, o tapete. Então, é trazer para esse cliente uma experiência de compra diferenciada através da exposição e através do VM. E através do VM a gente busca alguns pontos que são super importantes no dia a dia de vocês. É reforçar a identidade da marca no ponto de venda, é aumentar as vendas e o giro dos produtos, é apresentar as coleções de maneira assertiva e bem coordenada, e além disso é criar experiências de compras estimulantes, como a gente viu nas imagens anteriores. O VM ele é capaz de trazer sensações para o cliente que nem sempre a gente consegue perceber, mas através do VM a gente consegue despertar e isso acaba reverberando em vendas cada vez mais. Um dado super importante que 85% dos consumidores eles decidem ou não comprar dentro da loja. Essa é uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing no Ponto de Venda que mostra a importância do VM aplicado no ponto de venda. Se uma loja não estiver bem arrumada, se uma loja não estiver bem atrativa, o cliente ele não vai comprar, por mais que ele entre na loja focado naquele produto, ele não vai se sentir atraído e ele vai acabar indo embora e você vai perder a oportunidade de vender. Mas que para tudo isso seja efetivo, o VM, como a gente falou lá no começo, tem algumas ferramentas básicas que são fundamentais para a gente fazer no dia a dia, para poder fazer com que esse todo seja relevante na loja e acabe reverberando em vendas. Quais que são eles? Primeiro, arrumação. Quando a gente fala em arrumação, sempre a gente tem um dia na nossa casa que a gente para e fala, vamos arrumar a casa hoje, vamos colocar as coisas nos lugares. E isso também é aplicado na loja. A loja é praticamente a loja de vocês. A loja é praticamente, desculpa, a casa de vocês, onde vocês estão ao tempo inteiro.
E ali merece uma atenção especial de arrumação, onde eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar, onde cada peça tem o seu destino correto. Então a arrumação é um dos pontos de VM super importante. Quando a gente fala de reposição, reposição nada mais é do que você deixar a sua área de venda abastecida. Seja por grade, seja por tipo de produto. O cliente, quando ele entra na loja, ele tem que ter a sensação de que a loja está trazendo as soluções que ele precisa, que a loja está bem abastecida. Uma loja que não está bem abastecida passa uma sensação de talvez uma loja que não esteja indo tão bem, ou uma loja que esteja prestes a fechar. Então o cliente ele tem essa percepção quando ele entra na loja. Um outro ponto super importante na hora de montar um VM, de abrir a sua loja, é pensar na limpeza. Como eu citei o exemplo da casa, a gente também tem a função de limpar a nossa casa praticamente todos os dias. E a loja não é diferente. Na loja é importante prestar atenção na limpeza da vitrine, na limpeza do chão, os provadores têm que estar sempre impecáveis e limpos, e até mesmo estoque, porque tudo isso acaba gerando um ambiente agradável para vocês trabalharem, para o cliente entrar na loja e se sentir confortável e para que ele volte na loja. Nada mais desagradável do que a gente pegar uma peça de roupa, já aconteceu isso comigo algumas vezes, e ir para o provador, provar aquela roupa e na hora da gente pegar a nossa peça que caiu no chão, ela volta cheia de poeira, ela volta com o cabelo, é horrível, é uma sensação que não dá para descrever. Então é importante ter esse cuidado todo dia na loja, que isso também é uma ferramenta de VM que acaba contribuindo para as vendas. Quando falamos de organização, organização nada mais é do que delegar tarefas para cada pessoa. Separar a loja por setores e cada um ser responsável por esse setor. Porque isso acaba facilitando a manutenção diária da loja, acaba facilitando para cada vendedora saber o que ela tem que fazer, saber qual que é o espaço que ela vai expor o produto, qual que é o espaço que ela vai fazer a organização dela. Além disso, precificação é um item super importante e é até exigido por lei que todas as peças estejam precificadas no ponto de venda. Então, na hora de montar uma vitrine, é importante que todos os produtos estejam precificados, dentro da loja todas as peças estejam precificadas, porque o cliente também ele se sente muito mais confortável se ele gostou de uma peça, ele poder ter a chance de olhar o preço e não ir perguntar para o vendedor. Ele se sente até às vezes intimidado e envergonhado de às vezes gostou de um produto e não tem o valor, ele fala, putz, gostei tanto desse produto, mas eu tenho vergonha de perguntar quanto que é para o cliente, para o vendedor, porque às vezes eu não tenho esse dinheiro para poder pagar. Então é importante que as peças estejam todas precificadas. Passadoria é um outro item super importante na hora de montar uma loja, na hora de manutenção diária. Todas as peças, 100% das lojas devem estar passadas, principalmente as peças que são mais delicadas, que têm tecidos mais nobres. Na Design a gente tem muitas peças de tecidos finos, como a Lu trouxe no treinamento de produto, então é super importante que essas peças estejam passadas, para trazer uma experiência de compra e trazer com que o cliente se sinta mais confortável. Quando a gente mesmo vai sair de casa, a gente sempre olha primeiro se essa peça está passada, porque a gente quer passar uma impressão agradável para as pessoas que a gente vai conviver. E o produto que está sendo vendido na loja também tem que passar essa sensação. E o cliente ele percebe esses pequenos detalhes sem dúvida. Quando falamos de estoque, o estoque ele acaba sendo o coração da loja. O estoque ele pode ser tanto na parte de venda como na parte externa da loja. É super importante que esse estoque esteja bem arrumado, esteja de fácil localização dos produtos, porque isso pode impactar na venda de vocês, principalmente em épocas de muito movimento, como Natal, Dia das Mães. Um estoque bem organizado, ele facilita ainda mais a agilidade para você poder pegar o produto para o seu cliente. Quando a gente fala de vitrine, vitrine é a principal ferramenta de venda da loja. Sem sombra de dúvidas, e pesquisas já mostram que a vitrine ela tem um poder e uma força muito grande de vendas. Mais para frente eu vou colocar mais detalhes sobre vitrine, mas aqui é só para ressaltar que a vitrine tem que estar bem precificada sempre, tem que estar sempre limpa, com produtos bem passados, com uma coordenação de cores harmônica,
trazer alguma história para essa vitrine que conte para o meu cliente o que eu quero traduzir da coleção, trazer algum elemento de decoração que traga o mood da coleção para poder atrair esse cliente para dentro da loja. Quando a gente fala de espaço, espaço nada mais é do que você colocar cada coisa ou cada móvel no seu lugar. O cliente ele tem que ter uma sensação de espaço, ele tem que entrar na sua loja e conseguir percorrer da melhor forma possível todo esse circuito que a loja tem. Então, o espaço ele é super importante para você poder saber onde cada equipamento vai ficar, aonde eu coloco a mesa, aonde eu coloco o meu manequim, porque através desses espaços eu consigo delimitar a minha loja e eu consigo ter uma noção de qual que é o espaço de venda que eu tenho. Postura é super importante da vendedora, da gerente, de quem esteja na loja, porque através de uma postura amigável, uma postura convidativa, o cliente se sente mais atraído a entrar numa loja. Muitas vezes já deixei de entrar em lojas por conta de só o fato de eu ver na vitrine um vendedor com uma postura inadequada ou uma postura de intimadora, de braço fechado, e isso acabou me inibindo a entrar nessa loja. Então, a postura do vendedor é super importante para poder receber esse cliente de forma convidativa. Falando de equipe, equipe é o coração da loja, é a cara da loja, então a equipe bem entrosada, uma equipe que uma ajuda a outra, uma equipe que tenha como objetivo gerar resultados melhores para a loja, acaba transmitindo uma sensação agradável para o cliente. Acho que todo mundo já teve alguma experiência de entrar numa loja e se sentir confortável só por conta do astral da equipe, por conta da vibe que a equipe passa para as pessoas. Isso é super importante. Outro ponto bem importante de VM é a aparência. Quando a gente fala de aparência, basicamente você no seu dia a dia vai sair de casa e ir para a loja e pensar qual que é a aparência que eu vou querer passar para o meu cliente. É uma aparência adequada com que a marca que eu trabalho, é uma aparência positiva, então pensar na maquiagem correta que eu vou usar, não pode ser uma maquiagem muito carregada, tem que ser uma maquiagem um pouco mais limpa, se meu uniforme está passado, se meu uniforme está limpo, qual que é o acessório que eu vou complementar esse look que eu estou usando. Então a aparência ela é uma ferramenta de venda também, porque muitos clientes eles acabam se espelhando nas vendedoras, na dona da loja, na própria gerente, para poder comprar um tipo de look ou um produto específico. Então a aparência é uma ferramenta de VM sim e é super relevante no dia a dia. Então tudo isso que eu falei são as ferramentas de VM que se feitas todas juntas acabam potencializando sem dúvida a venda da loja e acaba trazendo uma diferença enorme para o dia a dia de vocês. Entrando um pouquinho em layout e circulação, o que seria isso? Layout nada mais é do que você layoutar a sua loja. Por exemplo, quando a gente vai mobiliar uma casa ou compra uma casa, a gente sempre separa os espaços. Então a sala é nesse ponto, a cozinha é desse outro lado. Na sala eu vou ter um sofá, uma mesa, uma cadeira, e na loja o layout e circulação serve para isso. Deixar cada espaço com o seu móvel correto, deixar cada espaço de acordo com a proposta que a loja e o layout vai querer passar. Circulação é um ponto bem importante também, que às vezes a gente acaba não percebendo pela correria do dia a dia ou por querer colocar muito produto na área de venda, mas circulação é o mínimo que o cliente tem que ter na hora de percorrer a loja. Quando a gente fala em circulação, a gente tem que pensar, será que meu cliente consegue percorrer todo esse caminho que eu tenho na loja? Será que duas pessoas ao mesmo tempo conseguem andar juntas no mesmo corredor? Ou, melhor ainda, será que um cadeirante, se ele entrar na minha loja, ele vai conseguir se locomover sozinho entre os equipamentos? Por isso que a gente fala que o espaço médio de um equipamento até o outro deve ser de 1 metro, porque isso duas pessoas ou um cadeirante conseguem passar tranquilamente. Além disso, a gente consegue separar a loja em 4 grandes
pontos de contato, e esses 4 pontos a gente acaba mapeando eles de acordo com o grau de importância e de acordo com a estratégia que a loja deve utilizar. Então, por exemplo, aí vocês podem perceber na imagem a entrada da loja no meio, e a minha frente de loja é sempre minha zona diamante. A minha zona diamante é a zona mais forte que eu tenho da loja, é onde está localizada a minha vitrine, é onde está localizada a minha mesa de entrada, e através dessa zona eu vou conseguir expor meus produtos principais de campanha, produtos principais de ativação de marketing, peças com valor agregado um pouco mais atrativo, e eu vou conseguir mostrar para o meu cliente, através dessa zona, qual que é a minha relevância no meu ponto de venda. Depois da zona diamante, a gente tem a zona ouro, que é um complemento dessa minha zona diamante. Através da minha zona ouro, eu consigo captar o cliente para entrar dentro da loja. Ali é onde eu vou começar a fisgar ele para que ele chegue até o meu caixa, até meu provador. E eu tenho a minha zona prata, que é a minha zona do meio, onde eu consigo fazer uma exposição de produtos commodity, onde eu vou colocar minhas pequenas iscas de preço, e é onde eu vou conseguir que esse cliente acabe indo para a minha zona bronze, que seria o meu fundo de loja, é onde eu vou colocar meus produtos de promoção, os meus produtos de destino, peças em estoque baixo. Aqui, ilustrando melhor esse slide, é bacana trazer como exemplo, um exemplo diário que a gente tem da padaria. Porque na padaria, qual que é o produto destino? É o pão. Se a padaria colocasse o pão logo na entrada, o consumidor já automaticamente pararia ali na entrada, compraria seu pão e nem passaria pela loja, iria embora direto. Daí, como estratégia de VM, todas as padarias e vários segmentos sempre colocam o seu produto de destino no fundo da loja, que isso acaba fazendo com que o cliente tenha esse percurso de chegar até o fundo da loja e, consequentemente, até chegar ao meu pão francês, eu vou passar pela torta que estava ali no meio, pelo salgadinho que estava ali no outro canto, e por mais que eu não queira buscar e comprar esses produtos, eu acabo sendo impactado e sendo induzido a comprar isso. Então esse slide, ele retrata bem esse exemplo da padaria. Além disso, nós ocidentais tendemos a entrar no ponto de venda como a gente caminha ou dirige, ou seja, sempre pelo nosso lado direito. Nós ocidentais fazemos tudo pelo lado direito, então vocês podem perceber quando vocês entram numa loja, seja ela pelo lado, se tem uma porta no meio ou uma porta no canto, eu sempre vou entrar automaticamente pelo lado direito, porque isso é automático de nós ocidentais. Então aqui nessa imagem a gente consegue ilustrar qual que é o caminho que o meu cliente vai fazer pela minha loja, da direita para a esquerda. E aí, através disso, eu consigo trazer como estratégia de VM qual que é o produto ou categoria forte que eu tenho na minha loja que eu quero destacar. Por exemplo, na minha loja o que mais vende é feminino, eu vou colocar no meu lado direito da loja. O que mais vende na minha loja é masculino, de repente eu coloco no meu lado direito. Então, essa é uma estratégia de circulação que é super importante vocês prestarem atenção. Mas isso também ele pode ser adaptável, porque nem sempre a loja tem um layout onde a porta vai ser no meio. E aí, como que meu cliente vai entrar na minha loja se a porta não é no meio pela direita? Então, por exemplo, se a loja ela tem uma porta no canto esquerdo, a minha área mais nobre é meu lado esquerdo, então eu vou colocar meus produtos mais fortes no meu lado esquerdo. Então, essa regra já é adaptável de acordo com o layout. Então, tem que pensar qual que é o caminho que o meu cliente vai fazer na minha loja. Qual que é o caminho mais confortável e mais atrativo que ele vai fazer. Entrando um pouquinho, falando especificamente de vitrine, como eu disse, a vitrine ela é o elo que a gente tem entre o cliente e a loja. E ela tem como função não apenas de expor os produtos, mas de traduzir o conceito e a dinâmica do produto. E a vitrine ela tem algumas funções que são super importantes na hora de montar uma vitrine de pensar. Ela tem que atrair o meu cliente, seja pela uma comunicação visual, ou seja pelo preço. Ela tem como objetivo
comunicar, informar. Ela tem como objetivo mostrar exposição de produtos, ela tem como objetivo promover vendas, valorização de produtos através da vitrine. E vocês sabiam que 60% das pessoas entram na loja por conta da vitrine? Então é super importante esse dado que ilustra realmente que a vitrine ela é a principal ferramenta de venda, que se eu tenho uma vitrine que conta uma estratégia melhor, que conta a história que eu quero passar da marca, que é atrativa, o meu cliente vai entrar com 60% de chances positivas. Além disso, para que a vitrine exerça o papel de vendedor silencioso, a gente tem que pensar em alguns pontos super importantes na hora de montar minha vitrine. Chegou o dia de montar a vitrine, o que eu vou pensar? Se essa vitrine vai contar uma história de pretos e brancos ou de off-whites, se a minha vitrine está limpa, bem iluminada, se os acabamentos das peças estão adequados. Aqui a gente consegue perceber nesses manequins os cuidados em dobras, cuidados de acabamentos, acessórios passados de acordo com a proposta. Todas as peças na vitrine devem estar passadas para valorizar ainda mais esse produto. Falando de precificação, aqui é uma dica super bacana de como manter um padrão de precificação. Quando a gente vai montar o preço na vitrine, é sempre pensar de colocar o preço no lado esquerdo do manequim, na altura do coração, e isso é quando a gente fala de tops. E quando a gente fala de bottom, é sempre perto da virilha, então é super importante fazer essa verticalização, como a gente acaba vendo na imagem, onde o cliente ele consiga ter uma leitura visual vertical e não precisa ficar procurando o preço de um lado para o outro. Aqui uma dica de precificação que a gente encontra em várias lojas de varejo é o preço de Lego, que é esse preço que está sendo ilustrado aqui na imagem, onde é um preço super simples, que é um preço que você vai acoplando vários números até formar o preço completo e você aplica no produto por alfinete, tá? Na hora de montar a minha vitrine também, eu tenho que prestar atenção e ter alguns cuidados importantes com os meus manequins. Na hora de trocar o manequim, é importante não deixar esse manequim cair, é importante que esse manequim fique com a manutenção diária, que não descasque, a tinta não esteja falhada ou que esteja quebrado, que esse manequim esteja limpo, que ele passe uma sensação agradável para o cliente. Se meu manequim tiver peruca, é bacana com que ele esteja penteado. Evitem de passar produtos como cremes, evitem cortar a peruca, porque isso acaba danificando o fio da peruca e conforme o tempo vai passando, essa peruca vai ficando com um aspecto visual muito ruim. E a gente tem que pensar também com o excesso de manequins na vitrine. A gente tem que pensar qual que é o tamanho da minha vitrine, quantos manequins eu preciso para poder contar uma história bacana. Não adianta nada a gente encher uma vitrine de manequins e meu cliente não conseguir perceber a força que eu quero contar, a história que eu quero contar. Então, é mapear mesmo a vitrine e ver a quantidade de manequins que a gente precisa. Além disso, um ponto super importante de vitrine, quando a gente fala em ponto focal nada mais é do que o foco da vitrine. Qual que é o foco que eu vou dar para esse momento? Essa semana eu vou querer trabalhar xadrezes, eu vou querer trabalhar o floral, eu vou querer trazer algum elemento de decoração que remeta ao tema da minha estação. Por exemplo, nessa imagem a gente tem uma coleção de verão, onde os elementos de decoração eles casam perfeitamente com as peças expostas no manequim. Aqui como diferencial a gente tem também a manequim exposta de uma pose diferente, virada um pouco mais para frente. Então aqui é super importante vocês pensarem na hora de montar a vitrine, o que vai atrair meu cliente? Qual que vai ser meu ponto focal da minha vitrine? Porque através disso você consegue direcionar o olhar do cliente que está passando na rua ou no shopping para a sua vitrine. Falando de vitrine também, na hora de montar uma vitrine, a gente tem que pensar qual é a coordenação de cor e looks que eu vou trazer para essa vitrine. Qual que é a proposta de estamparia? Aqui a gente percebe nessa imagem
foi trabalhada uma estamparia em tons de azul e branco, onde o que prevalece é o branco, e aí, consequentemente, nos manequins liso, foi feita a composição de peças que puxem essa mesma cor da estampa. E aí, através disso, conseguimos trazer um equilíbrio visual enorme para a vitrine, e o cliente, sem dúvida, vai se sentir muito mais atraído. Para lojas que têm mais de 2 manequins, o bacana é evidenciar essa estampa na vitrine. Ou seja, se eu tenho uma estampa em um vestido e a mesma estampa está numa blusinha, é bacana você evidenciar isso na vitrine, porque isso acaba despertando a vontade do cliente de comprar mais. Por exemplo, se eu sou uma cliente que olhei para a vitrine e eu vi essa estampa no vestido, eu gostei muito da estampa, mas não gostei do vestido, eu vou ter a opção da blusinha que está do lado, que vai me contar a mesma história da estampa que eu gostei, mas foi uma peça que eu me senti muito mais atraída. Então, é importante pensar na hora de montar uma vitrine qual que é a estampa que a gente vai querer contar. Aqui, falando um pouquinho de estratégia, durante todo o mês de maio, como a gente trouxe nas visitas de vocês, importante é montar uma vitrine por semana com foco em desarme nos manequins. É importante seguir a proposta de cor e estamparia das sugestões que a gente enviou. E, além disso, as adaptações necessárias são válidas e são permitidas de acordo com a necessidade de cada loja. E é importante pensar que essas adaptações elas têm que seguir esse manual que vocês já receberam de vitrine. Então, se eu precisar trocar alguma peça que estava contemplada ali na sugestão, é montar de acordo com a proposta da loja. E caso a gente sinta a necessidade de mesclar alguma peça da Hering, sinta-se livre para fazer isso, porque a vitrine é a nossa principal ferramenta de venda. E através dela a gente consegue fazer essas adaptações necessárias de acordo com a necessidade de cada loja. Por exemplo, eu vou fazer uma vitrine de pretos e brancos, onde o meu destaque vai ser peça da Desarme listrada. Eu posso compor com uma peça lisa da Hering, que conta a mesma história, que me traga um atrativo de preço um pouco mais baixo. Então, essa adaptação ela é super válida e funciona super na loja. Falando um pouquinho de vitrine, aqui a gente tem um exemplo da semana, onde a gente mostra o exemplo de estilo pela semana. Aqui a gente trouxe uma proposta de xadrez, preto e cinza, e aqui a gente já consegue ver a vitrine aplicada de acordo com a orientação e estilo. Nessa proposta a gente vê o foco dela é o tema urbano, e nessa vitrine a gente trouxe como elemento de decoração essas grades que remetem a esses cercados urbanos. Vocês percebem que a vitrine ela conta toda uma história e ela te traz para o universo que a coleção está trazendo. Então é importante na hora de montar uma vitrine pensar, é uma vitrine de outono e inverno? O que a minha vitrine pede de elementos de decoração? Para que através disso consiga atrair meu cliente. Entrando mais um pouquinho para dentro da loja, falando de paredes, uma dica que a gente trouxe para vocês é fazer a exposição por degradê de cor. O que seria o degradê de cor? Nada mais é do que você agrupar as cores e fazer a separação de acordo com a gente tem aqui nessas imagens. Primeiro de tudo, na hora de eu montar o meu VM, eu vou separar todas as minhas peças de acordo com o degradê. Depois dessa degradê de cor, eu vou agrupar as peças da mesma categoria. Por exemplo, regata, manga curta, manga longa, camisa manga curta, camisa manga longa. Depois dessa separação, eu vou fazer a exposição por degradê de cor na sequência das categorias top, bottoms e overtops. E o bacana de frisar aqui que essa orientação ela deve ser aplicada na loja inteira, inclusive mesclando peças da Hering, porque através disso a gente consegue deixar um equilíbrio visual muito mais harmônico e fazer a venda casada desses produtos também, porque aqui a gente não quer só destacar desarme ou só fazer com que desarme venda mais, a gente quer que a loja tenha um resultado satisfatório e venda cada vez mais. Nessas imagens de exemplos de antes e depois, a gente percebe exatamente o que foi feito numa visita que a gente fez de campo, onde do lado esquerdo a gente tem uma imagem de uma arara exposta por categoria de blusas de manga longa, onde não está pensado exatamente por degradê, e do lado direito a gente tem um exemplo de uma parede feita com degradê de cor,
seguindo a estratégia de categoria de tops, onde está sendo intercalado as estampas, onde eu tenho regatas, manga curtas e manga longas. Aqui a gente tem um outro exemplo que ilustra bem, onde a gente tinha uma parede só de regatas, e do lado direito a gente tem uma parede coordenada por cartela de cor e categoria de tops, sempre fazendo a regrinha de regata, manga curta e manga longa. Nessa sequência de categoria, aqui é só para ilustrar o que eu falei para vocês, a gente acaba dividindo em 3 frentes. Primeira são os tops, dentro dos tops a gente agrupa regata, camiseta manga curta, polo, camiseta manga longa e camiseta manga curta. Essa sequência que a gente faz na lateral. Em seguida são os bottoms e em terceiro são os overtops, e é só montar a arara nessa sequência que vai ficar uma arara bem coordenada. Falando um pouquinho de combinação de cor versus estampa, a estampa ela serve para trazer a força da parede. E aí eu coordeno essa estampa com uma cor que puxa essa minha estampa. Aqui na imagem a gente consegue perceber que a estampa ela está exposta, logo em seguida vem uma cor que puxa essa mesma estampa. E através disso eu vou fazer toda a minha exposição por arara, e aí a gente consegue perceber nessa imagem que a arara bem coordenada por degradê de cor, intercalando as estampas, eu consigo deixar a loja visualmente mais harmônica. O degradê de cor ele pode ser aplicado tanto nas peças expostas em cabide, como nas peças expostas em pilha. Aqui a gente tem alguns exemplos super bacanas de lojas que trabalham bastante o degradê, que a gente percebe que ele não é feito só no varejo de moda. Ele é aplicado tanto em lojas como a M&M's, que vende chocolate, ursinhos, tudo o que você pode imaginar, quanto a loja da Havaianas, que mostra um arco-íris de cores de calçados que valorizam ainda mais esses produtos. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação do degradê de cor numa parede. Do lado esquerdo a gente tem uma imagem onde cada pilha ela tem diversas cores, diversas estampas, e do lado direito a gente tem uma imagem bem visual que mostra que cada pilha a pilha está coordenada por cor de cada loja, tá? Então percebe-se que essa interação de coordenação de cor aplicada na loja inteira, ela é super importante e ela, sem sombra de dúvidas, vai fazer uma diferença enorme visualmente para vocês de loja, e para o cliente ele vai conseguir ter essa percepção de mudança, e isso vai ser, sem sombra de dúvidas, revertido em vendas para a loja, em venda para vocês vendedoras. A gente sabe que toda mudança no começo ela acaba gerando alguma dificuldade, mas isso é normal. Conforme os dias vão passando, isso vai ser bem aceitável e vocês vão conseguir lidar com essas diferenças muito mais fáceis. Um ponto super bacana que a gente vai começar a trazer a partir de agora é enviar para vocês as sugestões de vitrines que a gente acaba fazendo aqui nas franquias, nas lojas próprias de São Paulo, para vocês terem como base de exemplo, para caso eu não tenha essas peças que foi sugerida pelo VM, eu posso ter essa imagem visual que pode me trazer dicas e ferramentas que eu consiga aterrissar mais fácil esses exemplos todos que a gente passou aqui para vocês hoje.